até Salvador, na Bahia, que gentilmente o doutor Jailton Campos, urologista, uma pessoa que entende muito de câncer de próstata, vai falar com a gente sobre esse momento do Novembro Azul. Aliás, estou até de roupinha azul, que é para poder falar, né, sobre o Novembro Azul, que é um mês destacado para o câncer de próstata, ou seja, para nós divulgarmos bastante e termos mais conhecimento. Por isso, esse contato com o doutor. Olá, doutor, obrigada por falar conosco, tudo bem por aí? Saudações, Leti. Muito obrigado aí pela entrevista que a gente vai dar nesse momento, justamente falando desse tema tão importante que é o Novembro Azul, que é o mês que a gente chama mais atenção para a saúde masculina e combate com diagnóstico precoce e tratamento do câncer de próstata. E eu também estou aqui de azul, justamente para inspirar aí os homens a buscarem a se cuidar cada vez mais. Doutor, os homens ainda têm aquele receio de procurar o médico, ainda são as mulheres a maior parte que fazem a marcação de consulta para os maridos, para os seus homens? E, inclusive, é por isso, né, por esse autocuidado ser maior, que as mulheres aí acabam conseguindo viver mais, né? Sabe que as mulheres vivem aí de 2 a 5 anos, na média, a mais do que os homens. Então, uma das grandes influências é a questão do autocuidado, a questão da procura rotineira, a assistência médica, ao cuidado na saúde, e muito disso está relacionado a essa questão feminina, cultural do autocuidado e de já ir ao médico precocemente, muitas vezes enquanto ainda adolescente, procurando ali o médico ginecologista. E trazendo essa grande novidade, e o que eu divulgo, é que o paciente deve procurar o médico, principalmente o médico urologista, pelo menos uma vez no ano. Isso aí é independente da idade do paciente, tá certo? Para aquele que já tem os 45 anos, 50 anos ou mais, a gente vai ter uma atenção voltada também às questões prostáticas, mas todo aquele cuidado geral à saúde pode ser feito já e deve ser feito já antes dessa idade. Ô, doutor, por falar nisso, o câncer de próstata, ele dá sinais? Ou é realmente uma questão de começar pela prevenção, indo fazer o exame? Infelizmente, o câncer de próstata muitas vezes acontece sem dar qualquer sinal ou qualquer sintoma. Então, é uma doença, muitas das vezes, silenciosa. O paciente nada vai sentir. E por isso é tão importante essa ida ao médico de forma rotineira. Porque se você deixar para procurar assistência à saúde de uma maneira apenas quando você sentir alguma coisa, muitas vezes já vai ser um momento tardio, um momento mais avançado da doença. Então, a recomendação é você ir ao médico mesmo sem nada sentir. Gente, é importante. Por isso que esse mês de novembro é um mês voltado ao câncer de próstata, porque quanto mais rápido for diagnosticado, ou seja, precocemente, mais chances de cura. Não é isso, doutor? Sem dúvida, quando a gente consegue dar um diagnóstico precoce, na qual ainda a doença está no seu início, a gente consegue oferecer aí um tratamento, muitas vezes até curativo para o paciente. Então, a gente consegue eliminar completamente a doença. Já quando esse paciente procura numa fase mais tardia, muitas vezes a gente vai conseguir oferecer uma questão de conforto, uma questão de controle, mas não a cura completa. Então, assim, a busca precoce para o seu tratamento, ela é fundamental para a gente conseguir uma cura. Doutor, até falando sobre isso, porque quanto mais rápido, mais precocemente for feito o diagnóstico, mais fácil é a cura e o tratamento também, a eficiência, né, a eficácia do tratamento. Doutor, eu estava lendo na minha colinha aqui que, infelizmente, o Pará, o Amapá, o Maranhão, são alguns dos estados, são 25 estados no Brasil que têm uma incidência muito grande de câncer de próstata. Mas esses estados, o Pará, o Amapá, como eu disse, e o Maranhão são, digamos que o líder, né? No ranking, eles são líderes de homens com câncer de próstata. Existe algum porquê desses estados, doutor? Olha, a gente sabe que o câncer de próstata tem diversos fatores de risco. Entre eles, questão de raça, os indivíduos de raça negra, os indivíduos com maior obesidade, aqueles indivíduos com maior peso, com falta de atividade física, ou sedentarismo,
alta ingesta de comida, de proteínas de cunho animal. Então, assim, aumentando os fatores de risco e diminuindo a questão do cuidado, a questão do diagnóstico, da rotina, a gente vai ter aí um maior grau de mortalidade. Então, infelizmente, esses estados acontecem isso, e por isso a gente tem aí uma maior mortalidade devido ao câncer de próstata. Gente, investimento em saúde sempre é muito importante, não só do lado público, mas do lado também das pessoas, da pessoa, do dia a dia. A prevenção é que nós trabalhamos, né, infelizmente, com, digamos que, com emergência. Nós só vamos ao médico depois que já aconteceu. Aí é para o médico, digamos que, dar um jeito, né, naquilo que já foi estourado. Essa é a verdade. Nós temos que começar a aprender a trabalhar com a prevenção. Por isso, esse mês de novembro, mais uma vez, lembrando, mês de novembro, câncer de próstata, gente, é um fato, né, que nós temos no Brasil. Inclusive, o doutor falou que 72 mil homens, é a estimativa de que venham a ter câncer, segundo as informações de doutor do INCA. É isso, doutor? Exatamente. Então, são diagnósticos, né, de pacientes que tiveram esse câncer no ano de 2023. Então, assim, é só caso novo aí essa incidência. E em São Paulo, a gente tem um dado aí de cerca de 16.500 casos somente no ano de 2023. Então, com certeza, você que está aí em casa conhece alguém que já teve esse problema e que, infelizmente, esse tipo de doença vai bater na sua porta, na porta da sua família, por uma questão de estatística, né? A gente sabe que muitos desses homens vão ter já um diagnóstico, infelizmente, numa fase tardia, e é por isso que existe essa campanha, para que a gente consiga trazer o benefício do diagnóstico precoce, que é o tratamento, muitas vezes, curativo da doença. Doutor, até para recapitular aqui para os nossos telespectadores, a partir de 45 anos para se fazer o exame, é isso? Olha, eu recomendo para todo indivíduo de qualquer idade, seja homem, seja mulher, seja criança, seja idoso, a ida ao médico, e isso pode ser a ida ao médico urologista, pelo menos uma vez ao ano. Na criancinha a gente vai diagnosticar a fimose, tratar o testículo que não desceu. No adolescente, muitas vezes orientar a questão da atividade sexual. No adulto jovem, fazer a pesquisa de alterações aí de sobrepeso, obesidade, alteração de açúcar, que é diabetes, alteração de colesterol. E naquele indivíduo, a partir aí do que você falou, dos 45 ou 50 anos, fazer o tratamento e a investigação prostática. Para aquele indivíduo aí que tem algum fator de risco, do tipo raça negra, obesidade, é um indivíduo com múltiplas doenças, é um indivíduo que tem uma carga genética, ou seja, família, pai teve, irmão teve, tio teve, aí ele vai ter que ir já mais cedo, a partir dos 40 anos, a gente já começa essa investigação prostática nesse indivíduo de risco. Doutor, falamos aqui sobre o diagnóstico precoce, que é muito importante, mas infelizmente o paciente foi diagnosticado com o câncer de próstata. Esse câncer pode vir a, digamos, se tornar uma metástase, ou seja, ir para outros órgãos também, doutor? Sem dúvida, e isso é muito ruim quando acontece, porque depois que isso ocorre, o tratamento ele muda muito. Então, quando o câncer está ali localizado apenas na região da glândula prostática, esse câncer muitas vezes pode ser operado, juntamente com toda a glândula ele é removido e a gente consegue oferecer a cura muitas das vezes. Já quando o paciente tem uma doença espalhada, quando já tem essa metástase, muitas vezes ele vai ter doença na coluna, muitas vezes ele pode ter doença nos linfonodos, que são as ínguas que acontecem ali na região pélvica, e já se torna mais difícil operar esse paciente. Muitas vezes é necessário o tratamento com quimioterapia, radioterapia, ou até bloqueio do eixo hormonal do paciente para conseguir um controle da doença. Doutor, como que é esse bloqueio dos hormônios? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Como é que funciona? São feitas injeções mensalmente ou semanalmente, a depender do tipo de estágio que o paciente esteja, dado sua doença. E essas injeções elas servem basicamente para inibir a formação e a produção da testosterona. Com isso, a célula cancerígena acaba diminuindo o seu tamanho e a sua quantidade.
Doutor, quando que o paciente, digamos, ele tem a chance de cura através da operação? Qual que, digamos, é o estágio desse câncer? Quando a gente descobre que o paciente está com câncer, a gente faz uma biópsia, ou seja, a gente retira alguns pequenos pedaços da glândula prostática, muitas vezes guiada através de um método de ultrassom, e a gente analisa no microscópio o grau de malignidade associada a esse câncer. Quando você tem um paciente com um grau mais baixo, a chance de cura com a cirurgia é muito maior. Então, também, quando esse paciente tem uma doença localizada apenas na próstata, também pode-se ter uma cura maior com a cirurgia. A doença câncer, a doença câncer de próstata, ela pode ser ruim de que maneira? Espalhando, seja via sangue ou seja via linfonodos, ou ela pode ter também um crescimento local. Então, ela pode crescer e invadir as estruturas vizinhas, que são a bexiga e as glândulas seminais, e pode ter um se espalhar e um infiltrar dessas glândulas, atingindo o paciente de maneira a ter sangramentos na via urinária, de maneira a ter dores nessa região pélvica, e também quando atinge a coluna pode levar a ter dores ósseas. Doutor, o câncer de próstata, claro, ele limita a vida sexual do homem? Câncer de próstata está associado a diversos fatores de risco, que também são fatores de risco para a disfunção erétil. Então, aquele paciente que não tem o hábito de se cuidar, que está acima do peso, que tem o sedentarismo, ele não pratica nenhum tipo de atividade física, ele tem sua glicemia alterada, todos esses são fatores de risco também para a disfunção erétil. E os tratamentos da doença prostática, seja ela benigna ou maligna, também podem causar algum grau de disfunção erétil. Principalmente na questão do câncer, esse câncer ele pode também invadir a região que tem os nervos que levam à ereção, e com o tratamento a gente precisar remover totalmente esses nervos, justamente porque tem câncer naquele local. A gente precisa remover para levar a cura oncológica do paciente. Mas o quesito de disfunção erétil pode acontecer. Mas depois que tem a cura, que fez a cirurgia, está tudo certo, vida que segue, tudo volta ao normal, doutor, e depois tem um acompanhamento? É assim que funciona? E, exatamente, existe um período ali de recuperação que o paciente pode ter após o seu tratamento. Muitas vezes esse paciente recupera sem precisar de nenhum outro tratamento específico para a disfunção erétil, e algumas vezes esse paciente pode precisar do uso de algumas medicações, sejam medicações orais, sejam medicações injetáveis no próprio pênis, ou naquele indivíduo que precisou ter toda a sua inervação removida e ele não recuperou sua função erétil após um determinado tempo, ele pode ser necessário nesse paciente uma cirurgia para implante de prótese peniana. E aí temos diversos modelos no mercado, próteses que são mais rígidas, semi-rígidas, e próteses que são infláveis, onde o paciente vai bombear somente ali antes do ato sexual. Bom, como os doutores costumam falar, cada caso é um caso, né, doutor? Então, se tiver cura, se tiver condições de cura, chances, né, melhor falando, de cura, vida que segue, vida normal, acompanhamento e, claro, sempre os cuidados e passando suas histórias para as outras pessoas para que tenham esse cuidado, esse autocuidado. Não espere a sua mulher, a sua esposa, a sua mãe, né, ou alguma mulher da sua família fazer essa marcação de consulta, faça você mesmo, homem. Doutor, muito obrigada pela sua participação, muito esclarecedora no nosso programa aqui no Lete Contigo, falando sobre esse tema que nós temos que levantar a bandeira, e não só no mês de novembro, né, doutor, o ano inteiro. O ano inteiro, em novembro um pouco mais. Então fica aí o meu @urologia aplicada, vocês podem me encontrar no Instagram, @urologia aplicada. E também no YouTube, o Urologia Aplicada com o Dr. Jailton Campos. Fico aí à disposição para tirar qualquer eventuais dúvidas e faço atendimentos aí na região de Salvador, na região cisaleira de Conceição do Coité, Santa Luz, Riachão do Jacuípe, Valente, e também faço atendimento via teleconsultas para qualquer local do mundo, tá certo? Um forte abraço.
Olha que maravilha, os contatos do doutor aqui na tela, tá bom? Pode falar com o doutor, viu como ele é solícito conosco, né? Não só com o programa, mas com todos.